Olá, seja bem-vindo ao canal Fiat Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Estudo 14 da Escola da Divina Vontade.
Volume 2, trecho 16, 23 de abril de 1899. Os louvores e desprezos dos outros. Hoje meditei o mal que pode vir às nossas almas, pelos louvores que as criaturas não nos dão. Enquanto o aplicava a mim mesmo para ver se havia em mim a complacência pelos louvores humanos, Jesus aproximou-se de mim e disse: quando o coração está cheio do conhecimento de si mesmo, os louvores dos homens são como aquelas ondas do mar, que se elevam e transbordam, mas jamais saem dos seus limites. Assim, os louvores humanos fazem estrondo, alvoroçam, aproximam-se a teu coração, mas encontrando-o cheio e bem circundado pelos fortes muros do conhecimento de si mesmo, não tendo, portanto, onde ficar, voltam-se atrás, sem fazer nenhum mal à alma. Por isso deves estar atenta a ti, a isto, que os louvores e os desprezos das criaturas não devem ser levados em conta. Né? A gente não deve voltar a si mesmo e nem voltar à vontade humana das criaturas. Né? Como diz no volume 1, hoje nos ama, amanhã nos odeia, né? Depois está nos amando de novo. Então a criatura humana ela é volúvel, né? Portanto, não se deve levar em conta os louvores e os desprezos das criaturas. Porque nesse trecho tem muito o que dizer. Então, volume 3, trecho 14, 27 de novembro de 1899. A graça faz feliz a alma. Esta manhã, meu amado Jesus não vinha, mas depois de muito esperar. Enquanto o vi, me lamentei com ele por sua demora, dizendo-lhe: Senhor bendito, como é que demoras tanto? Talvez te tenhas esquecido que não possa estar sem ti. Ou por acaso perdi a tua graça e por isso não vens. E ele interrompeu os meus lamentos e disse-me: minha filha, sabes o que faz a minha graça? Minha graça faz feliz a alma dos bem-aventurados, com compromissados, e torna feliz a alma dos viadores, com esta única diferença, que os compromissados, se alegrando e deleitando-se, e os viadores trabalhando e colocando-a em comércio. Assim, quem possui a graça tem em si mesmo o paraíso, porque a graça não é outra coisa que possuir-me a mim mesmo. E sendo eu só o objetivo encantador que encontra a todo o paraíso e que forma todos os contentos dos bem-aventurados, a alma possuindo a alma, possuindo a graça, onde quer que se encontre, possui o seu paraíso. E possuindo a graça, possui o paraíso. Possuindo o paraíso, possui o próprio Jesus, que é que é o contente, né, dos bem-aventurados. Aqui. Porque a graça não é outra coisa que possuir-me, a mim mesmo, e sendo eu só o objetivo encantador, que encanta todo o paraíso e que forma todos os contentes dos bem-aventurados, a alma possuindo a graça, onde quer que se encontre, possui seu paraíso. Ou seja, né, na alegria ou nas contrariedades, né, conservar a paz sempre. A paz é Deus. Então não permitir que a perturbação entre, né, a fim de que não o percamos, que não nos voltemos para nós mesmos. Que pelo contrário, voltar-se a si mesmo é, é afundar, né, nas trevas, na lama. Volume 4, trecho 15, 2 de outubro de 1900. Estado de vítima pela Itália e Corato. Temendo que não fosse mais vontade de Deus meu estado, ao ouvir o bendito Jesus disse: quanto tempo que já não seja vontade do teu estado? Quanto temo
que já não seja vontade teu estado, porque vejo que me faltam as duas coisas principais que me haviam atado, isto é, o sofrimento e a tua presença. E ele, minha filha, não é que não queira ter-te mais neste estado, senão como quero castigar ao mundo. Por isso, não venho e te faço faltar o sofrimento. E eu, para que estou neste estado? E ele, tua posição de vítima e teu contínuo esperar me desarma os braços, porque tu não me vês. Eu, em troca, te vejo muito bem e numero todos os teus suspiros, tuas penas, teus desejos de me amar, e este teu estar toda atenta em mim é sempre um ato de reparação por tantos que não se preocupam comigo, nem me desejam, mas sim me desprezam e estão todos atentos às coisas terrenas, enlameados nas sujeiras dos vícios. Então, aqui, né, Jesus quer de nós a reparação, né? O fazer por ele, o estar atento a ele, né, mediante as situações em que os outros não quer saber dele, não pensa nele. Então, é fazer por ele o que os outros não fazem. Até eu estava na formação do ProEd do meu menino, né? E, e estando lá, né, pensando em Jesus, ainda me vinha ao coração, né, quantos aqui nessa hora está, né, com o pensamento em Deus, né, o salão cheio de gente. Não estou dizendo que sou melhor do que ninguém, estou dizendo que pode ser que a única pessoa que estava lá que conhece esses escritos sou eu. E uma vez conhecendo, eu reparava Jesus por mim e por todos que ali estavam, né, ao pensar nele, né, e não estar, né, pensando na situação ali, na realidade humana, né, muitos totalmente dispersos, outros até mesmo, né, pecando, né, exercendo, né, o, as suas inclinações pecaminosas. E enquanto isso, né, diante desses conhecimentos e desse trecho, né, reconhecemos a necessidade de dar, né, a atenção plena a Jesus, né, independente do que estamos fazendo. É amá-lo, né, através dos nossos ofícios, através dos nossos atos, a fazer propriamente dito, né, por ele o que os outros não têm o conhecimento, não têm o interesse, né, fazer de Jesus o centro, né, da nossa vida. Como ele diz, né, enumera os seus suspiros, que eu em troca te vejo muito bem, enumero todos os seus suspiros, tuas penas, teus desejos de me amar, e este teu estar toda atenta em mim é sempre um ato de reparação por tantos que não se preocupam comigo, nem me desejam, mas sim me desprezam e estão todos atentos às coisas terrenas, enlameados na sujeira dos vícios. Então, portanto, não dizendo que o filho da divina vontade é melhor que ninguém, mas que faz a Deus o que os outros não fazem, né? E na esperança de que os outros recebam também a graça. Então, é o amor a Deus e o amor à criatura. Então, seu estado sendo totalmente oposto ao deles, vem sempre a desarmar a justiça. Tanto que ter você neste estado e começar as guerras sangrentas na Itália me resulta quase impossível. Aqui, ó, apazigua, né, a ira de Deus, desarma a justiça de Deus. Assim, Jesus não pode castigar, porque o Filho da Divina Vontade dá o contentamento, a correspondência a Jesus, né? Que desarma a justiça. E por isso ele não vinha. Muitas das vezes ele não vinha.
se esconde dela, né? Se esconde da alma vítima para não servir, né? Do estado de vítima dela. Então, seu estado, sendo totalmente oposto ao deles, vem sempre a desarmar a justiça. Tanto que ter você neste estado e começar as guerras sangrentas na Itália me resulta quase impossível. Como eu disse, é quase impossível ele permitir, né, que comece as guerras na Itália e ter ela nesse estado de vítima. Por isso ele tem que privar ela do estado de vítima para poder derramar os castigos sobre as criaturas, né? Que aqui é para que possa, né, estourar a guerra. As guerras são castigos, as inundações são castigos, as enchentes, né? Todos são castigos, né, permitidos por Deus, de modo a chamar a criatura a Ele, a atenção da criatura a Ele, né? Que são os frutos dos pecados, né, da desordem que vive. E eu, diz Luísa, Senhor, está neste estado. Sem sofrer me parece quase impossível. Sinto que me faltam as forças, porque a força para estar neste estado me vem dos sofrimentos. Então, faltando-me estes, algum dia que não venha, eu tratarei de sair. Te digo isso antes, a fim de que não te desgoste. E ele, sim, sim, sairás deste estado, quando começar a matança na Itália. Então te suspenderei de tudo. Enquanto dizia isto, fazia-me ver as guerras ferozes que deverão acontecer tanto entre os leigos como aqueles contra a igreja. O sangue inundava as cidades como quando há uma chuva densa. Meu pobre coração se retorce, se retorceu pela dor ao ver isto. E pensando na minha cidade, eu disse: Senhor, se tu dizes que me suspenderás de todo, dás a atender que nem sequer do pobre corato terás compaixão, nem o perdoarás? E ele, se os pecados chegam a um certo número, de modo que não mereçam ter almas vítimas, e aqueles que têm vítimas não se interessam, eu não terei nenhuma consideração de corato. É o que ele vai dizer: se os pecados chegam a um certo número, de modo que não mereçam ter almas vítimas, ou seja, já não adianta, né, a alma vítima. É preciso que se derrame mesmo o castigo sobre eles. Não mereçam ter almas vítimas para reparar por eles, né? Aqueles que te têm vítima não se interessam, né? Não se interessam por Luísa, né? Desprezam, não tá nem aí com ela, né? Como foi dito, né? Acham que é uma enfermidade. No volume 1 vai dizer que é frescura dela, né? E tantas outras coisas. Eu não terei nenhuma consideração por corato. É o pecado, né? O pecado chega a um certo número, de modo que não mereçam ter almas vítimas. Jesus não se serve das almas vítimas, né? Mas derrama diretamente o castigo nas criaturas. Dito isso, desapareceu e eu fiquei toda afligida e oprimida. Volume 5, 314, 16 de junho de 1903. O que torna a alma mais amada, mais bela, mais amável e mais íntima com Deus é a perseverança no agir só para agradar a Ele. Continuando meu habitual estado, encontrei-me fora de mim mesma e vi o menino Jesus que tinha na mão uma taça cheia de amargura e uma vara. E ele disse-me: Olha, minha filha, que taça de amargura me dá a beber continuamente o mundo. E eu, Senhor, parte-me algo a mim, partilha alguma coisa comigo, né? Assim não sofrerás sozinho. Então me deu a beber um pouquinho,
daquela amargura, e depois, com a vara que tinha na mão, pôs-se a trespassar-me o coração, tanto que fazia um buraco de onde saía um rio daquela amargura que tinha bebido, mas mudada em leite doce, e ia à boca do menino, que tudo se adoçava e confortava. E depois me disse: minha filha, quando dou à alma a amargura, as tribulações e as tribulações, se a alma se uniformiza à minha vontade, se me agradece por isso que é importante, né? Quando dou à alma o amargo, as tribulações, se a alma se uniformiza à minha vontade, se me agradece por isso, e disso me faz um presente oferecendo a mim mesmo, para ela é amargo, é sofrimento, e para mim se muda em doçura e alívio. Mas o que mais me alegra e me dá prazer é ver se a alma, quando obra e padece, está atenta a me agradar somente a mim, sem outro fim ou propósito de recompensa. Porém, o que faz mais querida a alma, mais bela, mais amável, mais íntima no ser divino, é a perseverança neste modo de comportar-se, tornando-a imutável, junto com o imutável Deus. Porque se hoje faz e amanhã não, se uma vez tem um fim e outra vez outro, hoje trata de agradar a Deus, amanhã às criaturas, é a imagem de quem hoje é rainha e amanhã vilíssima serva. Hoje se alimenta de deliciosos alimentos e amanhã de porcarias. É ser, né? É ter, possuir essa imutabilidade, né? Como Deus é imutável. Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, né? É esse casamento, né? Místico que fazemos com Jesus. Total fidelidade e abandono a Ele, né? Para proporcionar o alívio, o consolo, a satisfação dele. E não nessas intemperanças, né? Que hoje trata de agradar a Deus, amanhã as criaturas. Hoje faz, amanhã não faz. Ou tem um fim, né? Aqui. Se uma vez tem um fim e outra vez outro. Hoje trata de agradar a Deus, amanhã as criaturas. Se busca um conveniente, né? Se tem um interesse, se faz por um interesse particular, né? Um interesse pessoal. É como aquele que alimenta-se de deliciosos alimentos, deliciosos manjares e amanhã de porcarias. Hoje é rainha, amanhã vilíssima serva. Pouco depois desapareceu mas logo voltou acrescentando: o sol está para benefício de todos, mas nem todos gozam de seus benéficos efeitos. Assim o sol divino a todos dá a sua luz, mas quem goza seus benéficos efeitos? Quem tem abertos os olhos à luz da verdade. Todos os outros, apesar de que o sol está exposto, ficam na escuridão, mas propriamente goza, recebe toda a plenitude deste sol, que está tudo ocupado em me agradar. Apesar da ingratidão das criaturas, né, de não querer se beneficiar dos benéficos efeitos do sol, né, que são preguiçosos, o sol continua fazendo o seu trabalho. Né? Ele não faz por conta da correspondência das criaturas, da criação, mas apenas para agradar a Deus, né? Se ocupa em me agradar.
O seu trabalho é para agradar a Deus e não, né, se a criatura corresponde ou não. Assim é a redenção, né? Assim Jesus o fez. Fez por amor à criatura e porque isso é agradável aos olhos do Pai. Então fez por amor, primeiramente ao Pai, em obediência ao Pai. E verdade é que, mesmo com toda a ingratidão da criatura, né, a criatura levanta, acorda de manhã, né, com saúde todos os dias. Recebe diariamente o dom da vida, né, mesmo sabendo que ao longo do dia aquela criatura vai matar, vai roubar, vai caluniar, vai blasfemar contra Deus. Então Deus não tira a graça que deu, o dom que deu. Até pelo contrário, né? Enquanto há vida, ele espera ansiosamente pelo retorno dessa criatura, né? Porque ela saia, né, aqui das trevas. Que o sol está para benefício de todos, mas nem todos gozam dos seus benéficos efeitos. Assim o sol divino a todos dá sua luz, mas quem goza seus benéficos efeitos, quem tem aberto os olhos à luz da verdade. Muitos não querem, né, abrir os olhos à luz dessa verdade, prefere viver na ilusão da mentira, né, nas trevas, na escuridão do pecado. Né. Todos os outros, apesar de que o sol está exposto, ficam na escuridão, né, mas o sol está lá. Né, a graça divina está à porta. Né, mas prefere, né, estar nas trevas, na escuridão. E ainda assim, mais propriamente, goza, recebe toda a plenitude desse sol, que está todo ocupado em me agradar. Não é fácil, né? Façamos por amor a Deus, pela a luz precisa brilhar, né, nesses olhos, que apesar da luz estar a brilhar, né, prefere, né, a escuridão. Não quer se comprometer, né, porque no fundo não quer largar a vidinha que tem. Volume 6, trecho 16, 6 de janeiro de 1904. A raça humana é toda uma família. Quando alguém faz alguma boa obra e oferece a Deus, toda a família humana participa naquela oferta. E para ele é como se todos oferecessem. É o que vai dizer nos dois últimos trechos que lemos. Né? O Filho da Divina Vontade, ele não se vê melhor do que os outros, mas pelo contrário, ele dá a Deus o que os outros não dão. Assim é o que Jesus vai explicar agora, né? Fazendo um, todos recebem de tais benefícios, de tal graça. Continuando o meu habitual estado, veio o bendito menino Jesus, e depois de se ter colocado nos meus braços e de me ter abençoado com suas mãozinhas, disse-me: Minha filha, sendo a raça humana toda uma família, quando alguém faz alguma obra boa e me oferece alguma coisa, toda a família humana participa naquela oferta e está presente como se todos me oferecessem. Como hoje os magos, ao oferecer-me seus dons, eu tive em suas pessoas presente toda a geração humana, e todos participaram do mérito de sua boa obra. Está vendo? Então, apesar de ser chamado de egoísta, de disse daquilo pelos outros, este filho da divina vontade, né, é, está a pedir também pelos outros, está a fazer pelos outros, de modo apesar da ingratidão deles, né, de não reconhecer a Deus e de não reconhecer nem sequer o ato que esse filho da divina vontade está fazendo, esse filho da divina vontade é um outro Jesus que
se sacrifica pelo outro, pelo bem dos irmãos, para que os outros alcancem a verdade e vivam, né, recebam os seus benefícios, né, e alcancem a verdade e se volte para Ele, né, que não se percam, né, que suas vidas sejam, né, restauradas. Então, vamos dizer, os familiares, as pessoas que vivem ao redor desse filho da divina vontade, do seu convívio, recebem também as graças de Deus, mesmo apesar de nada fazerem para isso, de até mesmo serem ingratas. É o que se diz no livro das 24 horas da paixão, né? Que a região onde moram filhos da divina vontade não receberão os mesmos castigos que receberão naquela região que não possui, que não tem o filho da divina vontade. Então todos se beneficiam, né, ali dos atos dessa criatura, que é, né, um outro Jesus, como disse, né? Mas assim, venhamos e convenhamos, né? Isso não dá às criaturas a liberdade para agir do jeito que bem entendem, né? Não as tornam isentas da culpa, né? Deus chama a todos, né? E o filho da divina vontade ali já está fazendo igual no nosso grupo de estudo, né? Um já está fazendo, então os outros não precisam fazer, né? Porque a Aline já faz tão bem, então eu não preciso me preocupar, né? A Aline, a Ruth, a Michelle, né? Tem uns que estão fazendo, então eu vou ficando aqui na sombra, né? Não, não é nada disso, né? Deus quer a coparticipação de cada um. É igual o exemplo, né, que o doutor Salvador Tomasini deu, né, a respeito dos giros da alma, né? Não é a pessoa ficar lendo os giros da alma que a Luísa fez, mas ela precisa dar, né, as orações dela, o amor dela, né? E não repetir o amor de Luísa para com Deus, né? Ele quer a intimidade com cada um. É a gente desenvolver o Jesus que está em cada um de nós. Então a primeira coisa que me ofereceram foi o ouro, e eu, em correspondência, lhes dei a inteligência e o conhecimento da verdade. Mas você sabe qual é o ouro que quero agora das almas? Não o ouro material, não, mas o ouro espiritual, isto é, o ouro de sua vontade, né? É o maior tesouro da criatura, né? A sua vontade própria. Esse é o ouro, né? Que, como dizia no trecho anterior, é o ouro que muitos não querem largar. Só que esse ouro, né, nas mãos da criatura, se torna um mal, né? Se torna a condenação dela, né? A chave humana é a vontade humana é a chave do inferno, né? Porque ela não sabe lidar com isso, né? Ao lidar com a sua vontade, ela se afasta de Deus, ela ofende a Deus, né? Ela se dá aos seus vícios, às suas inclinações. Igual muitos veem isso até como uma virtude, né? O pecado, a inclinação do pecado, a ocasião de pecado, ela enxerga como uma virtude, né? Acha bonito. Então essa é a vontade humana, né? Sobre o domínio da criatura, reinando na criatura. Mas ao entregar esse grande ouro, né? Esse ouro valioso que a criatura humana tem, que recebeu das mãos de Deus, ao devolver para ele, vamos viver, né, em conformidade, né, em plena união com a vontade dele. Então ele vai, né, purificar e ordenar a nossa vontade, de modo a tornar-se agradável a ele e a trilhar, né, esse caminho de fusão com Deus, né? O ouro dos afetos, ele quer, né, o ouro dos desejos, dos próprios gostos, o ouro de todo o interior do homem. Este é todo o ouro que a alma tem, e eu quero tudo para mim. Agora, para dar-me isto, a alma é muito difícil dá-la sem sacrificar-se e mortificar-se.
E se esta é a mirra, que como fio elétrico ata o interior do homem e o faz mais resplandecente, e lhe dá a tinta de múltiplas cores, dando à alma todas as espécies de belezas. Mas isso não é tudo. É necessário quem mantenha sempre vivas as cores, o frescor, que como perfume e brisa exala do interior da alma, requer-se quem ofereça e quem obtenha dons maiores daqueles que doa, como também se requer ainda quem obrigue a habitar no próprio interior, aquele que recebe e aquele que dá, e tê-lo em contínua conversa e em contínuo comércio com ele. Então quem faz tudo isso? A oração, em especial o espírito de oração interior, que sabe converter não só as obras internas em ouro, mas também as obras externas, e este é o incenso. Ou seja, a contínua comunicação com Deus, né? Esse espírito de oração interior. Quer dizer que converte não só as obras internas em ouro, mas também as obras externas. Né? E nisso entregamos tudo a Ele. Né? O ouro da nossa vontade, entregamos a Ele. E nessa contínua comunicação com Ele, Ele vai, né, transformando o nosso interior e exterior, de modo a estar agradável a Ele. Né? A ser essa companhia para Ele. A não estar mais de costas para Ele. E Ele ser toda a nossa atenção. E não só isso, né, mas o centro da nossa vida. A agirmos e a viver apenas por Ele, para Ele e nele. E assim colhemos, né, os frutos dessa íntima união, né, nós e aqueles que comungam com nós, né, que estão a nosso redor. E então que felicidade, né, poder proporcionar a Deus essa satisfação. Satisfação tal que, né, Ele derrama aos demais em bênção. Se derrama em bênção aos que vivem à nossa volta. Né? E bem como também, é claro, como ele disse, né? Agora, para dar-me isto, a alma é muito difícil dá-lo sem sacrificar-se e mortificar-se. E esta é a mirra, né? Que como o fio elétrico ata o interior do homem e o faz mais resplandecente. Ele dá a tinta de múltiplas cores, dando à alma todas as espécies de belezas. Mas isso não é tudo, é necessário que tenha sempre vivas as cores, o frescor, que como perfume e brisa exala do interior da alma, requer-se que ofereça a quem obtenha dons maiores daqueles que doa, como também se requer ainda quem obrigue a habitar no próprio interior daquele que recebe e àquele que dá e tê-lo em contínua conversa, em contínuo comércio com ele. Deixar as distrações, as vãs ocupações de lado e se ocupar com ele. Né? É se ocupar em viver aquilo que foi o propósito para o qual fomos criados, né? De dar a glória a Deus, de ser tudo, né, para Deus. Né? Rompendo com as falsas felicidades e a trilhar esse caminho de viver a verdadeira felicidade, né? Essa fusão com Deus, a vontade de Deus, abandonando a mentira e vivendo a verdade. 7 de maio, volume 7, 16. 7 de maio de 1906. Jesus não quer sair do interior de Luísa. E aqui a continuação, né? E aquele que vive nessa condição que foi apresentado antes, se dá isso aqui, né? Jesus não quer sair do seu interior.
por trilhar aqui os ensinamentos que ele deu a Luísa. Então, trilhamos também esse caminho de santidade, né, de vida divina. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, via o bendito Jesus dentro de mim e dizia-lhe: meu amado, sai daí, vem para fora, para que te possa estreitar, beijar e falar contigo. E ele, me fazendo um sinal com a mão, me disse: minha filha, não quero sair, estou bem em ti, né? Estou bem em ti. Porque se sair de tua humanidade, sendo que a humanidade contém ternura, compaixão, debilidade, temor, seria como se saísse de dentro de minha humanidade vivente e ocupando você o mesmo ofício meu de vítima, deveria fazer-te sentir o peso das penas dos demais e, portanto, perdoar-lhe em parte. Ali ele é, né? Ele tem o alívio, né, das suas dores. O alívio das penas dos demais. Que até então o único lugar de repouso que ele tem é no interior da Luísa, né, estando na Terra. É a única que dá a plena, né, satisfação a ele. Então por isso ele não quer sair. Tem um trecho que fala, né, que os bem-aventurados muitas das vezes eles vêm à Terra buscar Jesus, né, que ele passa mais tempo com a Luísa do que no céu. Tamanha a satisfação dele. Que no céu, querendo ou não, né, no céu já se vive a vontade de Deus. E na criatura humana é novidade. Né? Ele está agora, né, transmitindo a ela esses conhecimentos e ela agora está, né, a corresponder. Sairei sim, mas não de dentro de ti, mas fora de Deus, sem humanidade. E a minha justiça fará o seu curso como convém para punir as criaturas. Então, até foi falado outro dia. Né? Estando na Terra, ele precisa estar, né, na humanidade da Luísa, ou dos filhos da divina vontade. Porque se ele não vier, virá, né, em todo o esplendor da sua justiça, a punir as criaturas. Porque ao estar, né, encarnado numa humanidade, é o que ele diz aqui, ó, que estou bem em ti, porque se sair de tua humanidade, sendo que a humanidade contém ternura, primeira coisa que ele fala, a humanidade contém ternura, compaixão e debilidade, temor. Então, diante desses atributos, ele, na Luísa, ele reconhece isso aqui. Né? Tem ternura e compaixão pelos demais, pois reconhece, né, a fraqueza, a debilidade, o temor, né, as limitações. Então, seria como se saísse de dentro de minha humanidade vivente. E ocupando você o mesmo ofício meu de vítima, deveria fazer-te sentir o peso das penas dos demais e, portanto, perdoar-lhes em parte. Sairei sim, mas não de dentro de ti, mas fora de Deus. Sem humanidade, a minha justiça fará seu curso, como convém, para punir as criaturas ingratas, né, desobedientes, né, que não se ocupa de Deus, mas só de si mesmo e de suas paixões e vícios. Então, com direito, né, sairia a justiça se ele saísse, se ele viesse sem a humanidade. A justiça faria o seu curso, como convém, para punir as criaturas. E parecia que mais se adentrava. E eu lhe repetia: Senhor, sai, perdoa em parte a teus filhos, teus mesmos membros, tuas imagens. E ele, acenando com a mão, repetia:
Não saio, não saio. Ele repetiu isso mais e mais vezes. Me comunicou-me tantas coisas do que contém a humanidade, mas não sei dizê-las. As tenho na mente e não posso explicá-las com palavras. Eu não queria escrever isso, mas a obediência quis. Fiat sempre fiat. Então, contudo, Jesus é bondade, é amor sempre. Para não castigar, para não vir com a sua justiça, ele não sai de Luísa, né? E insistiu com ela que não sairia, né? Para não dar curso à sua justiça. E a criatura ingrata não reconhece, né? Não conhece, não reconhece a condição que se encontra. É aquele negócio, né? Eu faço isso e aquilo e faço acontecer e nada de mal me acontece. É a situação que se vive hoje, né? Ah, Deus é amor, é misericórdia, então eu posso fazer tudo que me der na telha, que no fim das contas seremos todos salvos. O importante é o amor, né? Então, que situação, né, que se encontra a humanidade. Que é o que ele diz aqui, né? Eu sairei. Que, que eu sairei, sim, mas não de dentro de ti, mas fora de Deus, sem a humanidade, e a minha justiça fará o seu curso como convém, para punir as criaturas. E já vemos sinais disso, né? Continuamente estamos vendo sinais disso. É, como diz a palavra, né? Buscai pelo Senhor enquanto ele se deixa encontrar. É, tá todo mundo já avisado, tá todo mundo ciente e consciente. O triste é que ignoram. É que essa primeira vinda foi como um simples homem, né? Com a sua divindade escondida, né? Dentro dele. Essa próxima vinda, né? Que será a última vinda, será como ele realmente é, né? Rei glorioso, majestoso, né? E dando curso à sua justiça. Então, enquanto veio na sua humildade, veio, né, fazendo obras, né, de amor e misericórdia, de bondade para com a criatura, agora, né, no reino da divina vontade, ele vem novamente nas criaturas, né, se encarna nas criaturas, que ele não pode novamente, né, vir à Terra, né, em carne, na sua própria carne, mas se encarna agora através dos filhos da divina vontade e virá uma última vez, né? Ele sairá, né, do interior desses filhos da divina vontade e virá ele próprio, sem a humanidade, mas como disse, né, como aquilo que ele realmente é, né, para dar a cada um, né, segundo as suas obras. Volume 8, trecho 17, 18 de novembro de 1907. A alma vivendo seu nada se enche de Deus. Encontrando-me no meu estado habitual, veio o bendito Jesus, e assim que eu vi, disse: Doce vida minha, como me fiz má! Sinto-me reduzida no nada. Nada sinto em mim. Tudo é vazio. Só sinto em meu interior um embelezamento. E neste embelezamento te espero a ti, que me preencha, mas em vão espero este me encher, mas sinto-me voltar sempre no nada. E Jesus: Ah, minha filha, e tu te afliges porque te sentes reduzida em nada? Mas digo-te que quanto mais a criatura se reduz no nada, tanto mais se enche do todo. E se fosse ainda uma sombra de si que deixa, essa sombra impede que eu me possa dar tudo, tudo à alma. E teu retornar sempre no nada significa que vais perdendo teu ser humano para readquirir o divino.
Olha que importante, né? Se fosse ainda uma sombra de si que deixa, essa sombra impede que eu me possa dar tudo, tudo à alma. Então temos que nos entregar todo a Ele, né? Dar toda a nossa vontade, né? Até as nossas fraquezas, as nossas limitações, se abandonar nele, né? E contar plenamente com a graça e o auxílio dele. Como ele disse, né? Sem mim nada podeis fazer. Né? Não queiramos fazer as coisas da nossa própria cabeça, né? Com a nossa vontade separada de Deus. Mas nos esvaziarmos de tudo, né? A fim de poder ser preenchido e receber o tudo. E teu retornar sempre no nada significa que vais perdendo teu ser humano para readquirir o divino. Saímos do nada para o tudo. Volume 9, trecho 16, 6 de outubro de 1909. As virtudes do verdadeiro amor são purificar tudo, triunfar sobre tudo e chegar a tudo. Tendo recebido a comunhão, veio, por um pouco, meu sempre amável Jesus. E tendo tido uma discussão com o confessor sobre a natureza do verdadeiro amor, eu queria perguntar a Jesus se eu tinha razão ou não. E ele me disse: Minha filha, é exatamente assim, como você dizia, que o verdadeiro amor facilita tudo, exclui todo temor, toda dúvida, e toda a sua arte é possuir-se da pessoa amada. E quando a fez sua, o próprio amor lhe fornece os meios para conservar o objeto adquirido. Também vem, né? Aí está o que Jesus diz, né? Se não receberes o reino do céu como as criancinhas, não entrareis nele. As crianças são assim, né? Entregues, abandonadas, confia plenamente, né? Não teme aos seus pais. Pelo contrário, acredita firmemente que toda a sua segurança e proteção está nos pais. Portanto, se abandona, é totalmente dependente deles. Né? E nisso que diz Jesus, né? O próprio amor lhe fornece os meios para conservar o objeto adquirido. O filho jamais, os pais jamais vai abandonar esse filho. Né? Estará sempre ali em volta, cuidando e suprindo e atendendo ele em todas as suas necessidades. Agora, que temor, que dúvida pode ter a alma de uma coisa sua? Que coisa não espera? E mais, quando chegou a tomar posse dela, o amor se faz intrépido e chega até pretender os excessos e ao incrível. Não há mais teu ou meu. O amor verdadeiro pode dizer: Teu sou eu e meu és tu. Assim que podemos dispor juntos, fazer-nos felizes juntos, alegrar-nos-á juntos. Né? Teu sou eu e meu és teu. Então, quem possui esse amor, né? Como ele disse, né? Quem possui esse amor, que temor, que dúvida tem? Não tem. Pode ter a alma de uma coisa sua, que o amor dele já é dela. Que coisa não espera, tudo espera. E mais chega a tomar posse dela. O amor se faz intrépido e chega até pretender os excessos e ao incrível. Não há mais teu ou meu. O amor verdadeiro pode dizer: Teu sou eu e meu és tu. Assim que podemos dispor juntos, fazer-nos felizes juntos, alegrar-nos-á juntos. Se te adquirir, quero servir-me de ti como me agrada. Se nos entregamos, nos abandonamos em Deus, então é Ele quem vai, né, se dispor de nós como melhor o agrade.
né? E não para agradar a criatura, mas melhor o agrado dele. E ao agradar a ele, somos, né, consequentemente também plenamente agradados, né? Porque retornamos à ordem, né? Estamos onde deveríamos estar, né? Exercendo o ofício, o papel, né, para o qual nós fomos criados, né, que dá, né, o contentamento, né, a Deus. E como a alma, neste estado de verdadeiro amor, pode ir pescando defeitos, misérias, fraquezas, se o todo objeto adquirido lhe perdoou, de tudo a enriqueceu, e o objeto que possui a vai purificando continuamente? Então é uma pergunta de Jesus, né? E como a alma neste estado de verdadeiro amor pode ir pescando defeitos, misérias, fraquezas, se o todo objeto adquiriu, lhe perdoou, de tudo a enriqueceu, e o objeto que possui a vai purificando continuamente? Estas são as virtudes do verdadeiro amor: purificar tudo, triunfar sobre tudo e a tudo chegar. Então a alma ela não fica mais, né? Como ele diz aqui, pescando defeito, miséria, fraqueza, né? Se o todo objeto adquirido lhe perdoou, né? Já foi perdoado por Deus, né? E a enriqueceu de tudo, né? A purifica, né, continuamente. Estas são as virtudes do verdadeiro amor: purificar tudo, triunfar sobre tudo e a tudo chegar. Com efeito, que amor poderia haver por uma pessoa que se teme, da qual se duvida, da qual não se espera tudo? O amor perderia o mais belo de suas qualidades. É verdade que também nos santos se vê isto, e isso diz que nos santos o amor pode ser imperfeito e pode ter suas variedades, segundo os estados nos quais se encontram. Em ti, a coisa é muito diferente, devendo estar já tu comigo no céu, e tendo sacrificado por amor a obediência e do próximo, o amor ficou confirmado em ti, a vontade confirmada a não me ofender, assim que a tua vida é como uma vida que já passou, por isso não percebe o peso das misérias humanas. Por isso mantenha-se atenta ao que te convém e a me amar até o infinito amor. O amor converte, né, o vício, as paixões, as más inclinações em virtudes, em estar inclinado apenas para Deus, a buscar apenas esse amor a Deus, né, a não ter mais atos que ofende, que fere esse amor. Então é esse temor que tem, né, de perder essa amizade, essa união. Portanto, o pecado não participa mais, né, do convívio, da vida dessa criatura. Mas a intenção, a vida dela é só em corresponder a Deus, em corresponder a esse amor infinito que ela recebeu e que, né, na divina vontade, como está dizendo, né, os santos ouvem, né, aqui. O amor perde o mais belo de suas qualidades. Quando se encontra na criatura o temor, o medo, né, a dúvida, a desconfiança, e portanto não espera tudo desse amor, então o amor não é pleno, né? A pessoa não esvazia, não esvaziou de si, né, para receber o tudo.
Então é a diferença, né? Que o amor perderia o mais belo de suas qualidades. É verdade que também nos santos se vê isso. E isso desde que nos santos o amor pode ser imperfeito e pode ter suas variedades segundo o estado nos quais se encontram. Em ti a coisa é muito diferente. O ensinamento é novo, né? A santidade é outra. Né? É a santidade das santidades, a santidade do próprio Deus. Então esvaziou-se, a criatura esvaziou de si, de seu temperamento, de sua personalidade, esvazia de tudo, para receber o tudo que é Deus, né? O amor pleno. Então em ti a coisa é muito diferente, vai dizer, devendo estar já tu comigo no céu. A criatura já morreu, né? Já está com Jesus no céu. E tendo sacrificado por amor a obediência e a do próximo, né? Se sacrifica por amor a obediência e a do próximo. O amor ficou confirmado em ti. A vontade confirmada a não me ofender. Assim que a tua vida é como uma vida que já passou, já vive, né, em terra, em vida, que a felicidade dos bem-aventurados. Que os bem-aventurados, como foi dito, né, eles têm a vontade deles, mas estão de certa forma arrebatados em Deus, que nem olha, né, não quer saber da sua vontade. Até a sua vontade não é outra coisa senão o dar atenção a Deus, a viver a vontade de Deus. E recebemos a graça de viver essa grande transição já aqui em vida, a negar a nós mesmos para se dar a Jesus, né? Para se dar e viver desse amor. Então, já está com Ele no céu, estando ainda, né, nessa terra, a fim de que o amor fique confirmado em ti, a vontade confirmada a não me ofender, assim que a tua vida é como uma vida que já passou, por isso não percebe o peso das misérias humanas. Não está preocupado com isso, né? Não olha mais para isso. Por isso mantém-se atenta ao que te convém e a me amar até o infinito amor. É estar nessa contínua comunicação, né? Esse contínuo martírio, né, de atenção. É se ocupar de Deus, como uma coisa que eu compreendi esses dias, né? A pessoa às vezes ela fica, né? Nossa, mas agora vocês não pensam, não falam de outra coisa a não ser Deus, né? Que coisa, né? E a pessoa fica incomodada. E, e aí o que aconteceu, né? Me levou a pensar isso. Outro dia eu tranquei o carro, liguei o carro, deixei ele esquentando e sem querer, né? A porta fechou e o carro ficou funcionando, né? Com as portas trancadas e eu do lado de fora. Tive que chamar o chaveiro demorou quase uma hora para chegar e o carro lá funcionando. E aí pensando, né, nossa, que distração, né? E aí que eu pensei, né, a pessoa às vezes acha que essas coisas que acontecem é por estar pensando em Deus, mas na verdade é o contrário. Né? É por estar pensando, né, nas realidades, nas coisas humanas, né? É que esse tipo de coisa acontece. Porque quando se coloca Deus no centro, né, vivemos por Ele, na companhia, unidos, fundidos a Ele. Em tudo Ele nos orienta, né? Ele está atento a tudo e sabe de todas as coisas, né? Do presente, passado e futuro, né? A qual nós sabemos do passado, né? Alguma coisa e alguma coisa do presente. O futuro não nos é acessível. Mas se fazemos tudo com Jesus, em tudo chamamos Ele para estar conosco, nas mais míseras coisas, né, da nossa realidade humana, né?
Passo a passo trilharemos esse caminho de perfeição, né? Unidos, fundidos a Ele. Aqui. Por isso, mantém-se atenta ao que te convém e a me amar até o infinito amor. Fazemos tudo por amor a Ele. E quando vier a ocasião também dele permitir que algo dê errado, porque estamos ainda, né, em fase de crescimento, de santificação e de conhecimento, né? E temos a nossa liberdade. Jesus permitirá que aconteça algo, coisas, não por negligência, mas para nos ensinar, como aprendizado. Portanto, aqui como dizem, em ti a coisa é muito diferente. Devendo estar já tu comigo no céu e tendo-a sacrificado por amor à obediência e do próximo, o amor fica confirmado em ti, a vontade confirmada a não me ofender. Então, o que eu fiz diante daquela situação, né? Trancado do lado de fora do carro e o carro funcionando. Muitos xingaria e tantas coisas, né? E eu não, voltei-me para Deus, né? A querer saber o que Ele quer me mostrar através disso. Qual o ensinamento, né, que Ele quer me passar através dessa situação, né? E em paz, e sereno, e, né, esperar o chaveiro vir. E aí eu fiquei lá na rua conversando com a dona da casa aqui onde moro, e enquanto o carro, né, lá funcionando. Não adianta. Ah, eu vou brigar, eu vou xingar, não adianta. Aconteceu, aconteceu. A divina vontade, é esperar e resolver no seu tempo. O que dá para fazer a gente faz, o que não dá a gente se resigna, né? É estar atento, né, ao que te convém e a me amar até o infinito amor. Volume 10, trecho 20, 16 de maio de 1911. Jesus não quer confundir os inimigos da igreja e chora pelas chagas dolorosas que há no corpo dela. Estava rogando ao bendito Jesus que confundisse os inimigos da igreja. Meu sempre amado Jesus, ao vir, me disse: Minha filha, poderia confundir os inimigos da Santa Igreja, mas não quero. Se isso fizesse, quem purgaria a minha igreja? O que vivemos é um castigo de Deus, né? Para purgar a própria igreja. Os próprios membros da igreja para purgar a própria igreja. Os membros da igreja, e especialmente quem está em postos em altura de dignidades, têm os olhos cegos e se equivocam grandemente, tanto que chegam a proteger os fingidos virtuosos e a oprimir e condenar os verdadeiros bons. O que foi falado outro dia, né? Que o Papa Francisco barrou o salário de uma determinada pessoa lá por ele ter falado a verdade, né? E a gente vê, né, tantos bispos que são perseguidos por falar a verdade e outros por defender a união homossexual, por defender certas coisas, não são protegidos, né? Que Jesus vai dizer, isso me desagrada de tal maneira, isso me desagrada de tal maneira, ver aqueles poucos verdadeiros filhos meus sob o peso da injustiça,
aqueles filhos dos quais deve ressurgir a igreja, aos quais eu estou dando muita graça para dispô-los a isto. Eu os vejo de costas para o muro e atados para impedir os passos. Isso me dói tanto que me sinto todo furor por eles. Escuta, minha filha, eu sou toda doçura. Sou todo doçura, benigno, clemente, misericordioso. Tanto que por minha doçura arrebato os corações, mas também sou forte de rasgar e incinerar aqueles que não só oprimem os bons, mas chegam a impedir o bem que querem fazer. Ah, tu choras pelos leigos, e eu choro as chagas dolorosas que há no corpo da igreja, as que me magoam tanto, de ultrapassar as chagas dos leigos, porque são pela parte que não me esperava, né? Ó, que triste, né? É a parte que deveria, né, ser mais fiel, é a mais infiel, né? É aqui o apunhala pelas costas, e que me fazem dispor os leigos a clamar contra eles, né? Que me fazem dispor os leigos a clamar contra eles, que a gente vem fazer aqui, né? São, são os leigos que estão estudando o livro do céu, são os leigos que têm se levantado, né? E claro, algumas autoridades também, mas que também não. São oprimidos, né? São silenciados, são desprezados, são até punidos, né? Afastados por falar e defender a verdade, né, de Cristo. Volume 10, trecho 21, 19 de maio de 1911. A confiança arrebata Jesus. Ele quer que a alma se esqueça de si mesma e se ocupe só dele. Continuando meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fazia ver todo aflito, e eu estava junto a ele para compadecê-lo, amá-lo, abraçá-lo e consolá-lo. Com toda a plenitude da confiança, e meu doce Jesus me disse: Minha filha, tu és o meu contentamento. Assim me agrada que a alma se esqueça de si, esqueça de suas misérias, que se ocupe só de mim, de minhas aflições, de minhas amarguras, né? Que a gente vê que diante das que temos, as nossas não são nada, né? Ver as aflições e amarguras, né, de Jesus para com aqueles que deveriam ser os primeiros, né? Como diz da igreja, falando da igreja, e também dos muitos que se encontram distantes deles, dos muitos que estão trilhando o caminho da perdição porque não têm pastores, né, fiéis que defendem a doutrina verdadeira da igreja, né, que às vezes se chega, né, para confessar uma situação, o padre diz: não, meu filho, isso aí não é pecado, não, isso aí é uma necessidade, né, que o homem tem. É uma necessidade que o homem tem. Até em parte tudo bem, mas não é por isso que eu tenho que viver essa necessidade de maneira desordenada, né? E é quem rege o corpo é o espírito, e não o espírito que rege, né? O, e não o corpo que rege o espírito. Então, por conta de uma necessidade carnal minha, eu vou ser um adúltero, eu vou ser um pedófilo, eu vou ser
um ladrão e daí, né, por aí afora. Conhecereis a verdade, né, e a verdade é quem vos libertará. Como vimos no trecho lá em cima, né, isso não se dará sem o sacrifício, sem a mortificação, sem você morrer para você mesmo. E isso todos somos chamados, né? Tanto o homem que é inclinado a certas desordens, né? A ser, igual foi dito, né? Esse adúltero, também aquele, né? O homossexual, né? Que é inclinado a outro homem. Vivemos o amor, mas o amor verdadeiro, o amor divino, o amor de Deus. Então é esquecer de si mesmo e se ocupar, né, de Deus. Esquece de si mesmo, de suas misérias, que se ocupe só de minhas aflições e minhas amarguras, de meu amor, e que com toda a confiança se esteja junto a mim, né? Confiança nele. Se ele quem nos chamou, nos chama, é ele que também nos dará a força para vencermos, né, as nossas limitações, as nossas misérias, nossos pecados, né, nossos vícios. Como disse antes, né, a converter tudo isso em virtude, em louvor, em honra, em glória a Deus. Esta confiança me arrebata o coração e me inunda de muita alegria. Porque como a alma se esquece de si por mim, assim eu esqueço tudo por ela e a faço uma só coisa para mim. Olha só. Né? Dá a Jesus o pleno contentamento. Ele esquece das amarguras dele e se dá a essa alma, né? Onde a qual a alma dá não só ela a ele, mas dá próprio ele a ele, dá Deus a Deus, né? E chego não só a dar-lhe, mas a fazer-lhe tomar o que quer. Ao contrário, a alma que não esquece tudo por mim, mesmo suas misérias, e se quer estar ao redor de mim, com todo respeito, com temor e sem a confiança que me arrebata o coração, e como se quisesse estar com temerosa compostura comigo e toda reservada, a este tal nada lhe dou e nada pode tomar, porque falta a chave da confiança, da liberdade, da simplicidade, coisas todas necessárias para mim, para dar e para ela, para tomar. Portanto, com as misérias vem e com as misérias fica. Que tristeza. Enquanto no outro trecho era, né, esvazie do seu nada e receberá, né, de mim o tudo. E aqui se a criatura tem, né, ainda as suas reservas, né, ainda que tenha um respeito para com Deus, com temor e sem confiança, que me arrebata o coração e como se quisesse estar com temerosa compostura comigo e toda reservada, a este tal nada lhe dou e nada pode tomar, porque falta a chave da confiança, da liberdade, da simplicidade, coisas todas necessárias para mim para dar, e para ela para tomar. Portanto, com as misérias vem, com as misérias fica. Então, toda aquela reverência para com Deus, né, como se Deus fosse aquele ser, né, que nos olha como escravos, como súditos, como, né, serviçais, não tem para com Deus esse sentimento, né, de filho, filho amado, né, aquele filho que vem correndo e pula no colo do pai e brinca com a barba dele, né, e está ali, né, em total abandono, confiança, com toda a simplicidade, é o que Jesus está dizendo, né, que tem a liberdade para com ele, a confiança, que ele diz coisas importantes, coisas necessárias para mim poder me doar a ela. E, portanto, para ela
tomar de mim. Portanto, né, com as misérias vem, com as misérias fica. Se faltar todos esses atributos necessários, né, para que a criatura precisa estar, né, à vontade. É exatamente isso, é o filho à vontade com o pai, brincando com o pai. E não, eu não posso fazer isso com meu pai, senão ele vai me xingar, eu não posso perguntar isso porque ele vai me xingar. E toda temorosa, né? Toda cheia de desconfiança, com medo, né? Tem medo. Imagina o filho que tem medo do pai, porque ele é um pai severo, porque ele é um pai, né, poderoso, que pune, né, que pune com castigos tremendos a menor falta. E não é nada disso, né? Como ele mesmo diz, ele quer essa confiança, né, a liberdade, a simplicidade. São essas coisas necessárias para ele poder se doar. Então, eu me lembro agora, né, daquele filme, A Bela e a Fera. Né? Muitos veem a Deus como essa fera, né? Essa fera bruta que castiga, que manda para o inferno e tudo. E não é nada disso. Deus é simples, simples e quer de nós a simplicidade. Senhor, nos ajuda a entender isso. Ajuda a muitos que precisam de todo um protocolo para se aproximar do Senhor. Que crê firmemente que o Senhor só fala quando ela está lá no sacrário de joelhos e após ter rezado um rosário, após ter rezado, feito, né, muitos jejuns e sacrifícios. Qual foi dito outro dia, né, que a pessoa ouviu a resposta de uma oração enquanto lavava a roupa e ficou, né, extremamente admirada com isso, né, por ter experimentado essa simplicidade de Deus. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, filho.